Ei pessoal, Anderson despachante de Belo Horizonte, Minas Gerais, mais uma vez aqui no meu canal, né, fazendo um vídeo para os nossos colegas, para aquelas pessoas interessadas na nossa atividade. E hoje eu quero abordar aqui uma questão que está sendo discutida e amplamente divulgada aí pelas redes sociais, principalmente nos canais de WhatsApp, a criação da frente parlamentar, né, para poder inserir o despachante no Código de Trânsito Brasileiro, né? Isso é uma das vertentes. E outra é de regulamentar a profissão do despachante. E eu quero abordar, em nome dos vários despachantes aqui, que me mandaram várias mensagens, né, de todos os cantos do Brasil. Por isso eu venho fazer esse vídeo em nome de mais dos 1.000 inscritos aqui no meu canal. Eu venho trazer algumas informações e também questionar, tirar algumas dúvidas. Eu quero salientar aqui que eu, Anderson Mateus, jamais vou usar esse canal, esse meio de comunicação com os nossos colegas, em prol do não reconhecimento da profissão do despachante, ou uma ferramenta contra isso. Não, não. Mas em virtude de tudo que já aconteceu, né? Eu quero usar esse canal mais uma vez em nome daquelas mais de 300 mensagens que eu recebi durante essa semana aqui. Então vamos lá, gente, o que nos interessa aqui. Primeiro eu quero deixar aqui registrado, né, que eu resolvi baixar a guarda, né, e baixei um pouco o meu tom e correr mais em prol do despachante, né? Uma vez que o pessoal está me interpretando, achando que isso era uma briga particular, que nunca foi, jamais será, né? A criação desse canal aqui, ela aconteceu, e a ampla divulgação aconteceu porque as pessoas quiseram ter informação, estavam de boca abertas, né? E não tinham informações relevantes. Então, vamos aqui o que interessa, gente. Criação da frente parlamentar para a inserção do despachante no Código de Trânsito ou a regulamentação por meio de lei. Beleza. Quero deixar registrado aqui que eu tentei fazer alguns contatos com o Alvin, né, presidente do conselho, está registrado no meu WhatsApp, eu acho que ele não vai mentir, né? Eu mandei uma mensagem para o Alvin questionando a ele qual seria a matéria e o texto a ser aprovado. Eu não recebi, isso tem mais de 20 dias, vai fazer 30 dias, e eu não recebi qualquer informação, infelizmente, do Alvin com relação a isso. Eu tive também com o senhor Crispim, presidente aqui do CRDD, né? Batemos um longo papo e também questionei ele sobre esse texto, né? O que seria de fato a regulamentação ou a inclusão do despachante no Código de Trânsito. Não tive respostas. E recebi uma mensagem, né, de uma despachante ligada aqui ao conselho, chamando e convocando, fazendo uma caravana para que os despachantes que têm interesse fossem até em Brasília a apoiar isso. Eu entrei em contato com essa despachante, né, e perguntei a ela se ela tinha conhecimento do texto ou da lei que ela está promovendo, né? Chamando o pessoal para poder ir lá em Brasília e apoiar. Ela respondeu assim: eu não vou mostrar o meu WhatsApp. Ela falou assim: como assim? Eu parei para pensar, falei assim: peraí, gente, nós não podemos pegar o despachante, os despachantes que estão aí de boca aberta, temerosos, né, com a resolução 714 do CONTRAN, que passa o serviço do Detran para as empresas privadas e para os cartórios, né? Estão temerosos agora. Eu fiz um vídeo anterior a esse do STF, dando em favor, né, e falando que é constitucional que os cartórios façam convênio com o Detran, qualquer órgão público e privado, entre eles emitir documento. Então o despachante está temeroso com relação a essas coisas, e tudo que está dando para o despachante ele está abraçando, ele está indo,
Ele está dando braçada indo atrás, e não é assim, não pode ser dessa maneira. O despachante, antes de pisar em Brasília, ele tem que saber qual é o texto, qual é a lei, o que eles querem regulamentar, qual é o texto que, né, quem está à frente disso aí são os conselhos, é o CFDD, que ao meu ver, eles erram, né, porque como eu disse, eu entrei em contato com o Alvin, tenho mensagens no WhatsApp, e pedi ao Alvin que nós sentássemos numa mesa redonda. Por quê, gente? Não é só o conselho que é dono da verdade. No Brasil temos vários estados, várias regiões, e cada um com a sua influência, com aquilo que ele tem que ter. Então, nós temos aqui em Minas Gerais, né? Não quero me sobrepor sobre nada, mas temos eu aqui em Minas Gerais, que é um cabeça, né? Que está à frente disso. Nós temos o Everton Calamucci, que é da FENADESP, que é do Sindepar, lá do Paraná. Nós temos o João Maritan, salvo engano, lá de São Paulo, né? A gente tem trocado muita ideia, conversado muito, né? Agradeço até o João por ter me dado umas pinceladas, né? Dizendo como eu devo conduzir até no meu modo de falar, né? Nós temos lá, fundou agora, lá no Pará, a Desdoc, lá do Pará. Nós temos o Júnior Alcântara, que está numa via sacra, num combate imenso lá no Rio de Janeiro, né? Uma pessoa bem querida lá. E eu recebi relatos aqui do Rio Grande do Sul, que não anda muito contente com o que está acontecendo lá. Então eu acho que antes dos despachantes pisarem lá em Brasília, deveria, dessas pessoas que estão à frente, né, eu digo aqui o Alvin, né, que é presidente do Conselho Federal, né, assentar e vamos conversar, vamos colocar. E sabe por quê, gente? Eu vou citar algumas coisas aqui que é temeroso. Eu não estou aqui brigando, indo contra qualquer coisa, até porque, gente, os despachantes aprenderam tomando lambada. Ano passado, né, os mesmos personagens que estão aí, o Hugo, o Domingos Sávio, o próprio CFDD e os CRDDs tentaram, né, incansavelmente regulamentar a profissão dos despachantes por meio de resolução do CONTRAN. E eles estavam enganados, estavam errados, e precisou o Anderson Matheus entrar com uma ação federal contra o Denatran, contra o próprio Maurício que presidia lá, e não deu em nada, né? Então, eu vou relatar algumas coisas aqui. Peço que o Alvin não leve isso para o lado pessoal, aos presidentes dos CRDDs, mas são coisas que os despachantes têm que saber, né? Porque o que vem depois disso, qual é o preço que cada despachante vai pagar disso? Então, eu vou trazer à tona aqui um fato lá do Rio Grande do Sul, que os despachantes entraram em contato comigo, entre outros estados, que é muito grave, pessoal. Vamos lá, né? Eu creio, né? Digamos que quem está à frente disso aí é o CFDD, é o CRDDs, que queiram, sabe lá, porque ninguém até agora sabe desse texto e sabe dessa lei. E eu dou uma dica aqui, Alvin, coloque isso a público, né? Não é chamar o pessoal para já aceitar uma ideia comprada lá em Brasília. Vocês não têm que discutir isso com os deputados federais, com o Senado, com o Congresso, não. Vocês têm que discutir com o despachante que está aqui na ponta. Porque os deputados que estão lá já ganham seus 25, 30 mil. Então, o que eles aprovarem, olha, me deram isso aqui, nós aprovamos. Agora, se não é bom para vocês, vocês deveriam de estar lá em Brasília e falar que não é a favor. E não são todos os despachantes que têm dinheiro e tempo de pegar um avião, um carro e um ônibus e estar lá no Congresso Nacional, numa audiência pública. Até porque as pessoas que não compõem a mesa não podem falar. Então, tudo que for dito ali na frente, você não pode falar, você não pode gritar. Eu tive mesmo na CVT, lá contra a placa do Mercosul, e quase que a polícia legislativa me colocou para fora, que eu não podia optar, não podia falar. Quem podia falar, falou e pronto, acabou. Então, eu vou trazer à tona umas coisas aqui que tem que ser redita, né? Pessoal, despachantes do Brasil,
O Rio Grande do Sul está careca de saber, porque isso chegou a mim. Lá no Rio Grande do Sul existe o conselho e também existe um sindicato. E os despachantes são obrigados a pagar a anuidade do conselho, né? Então vamos entender, existe o conselho da OAB, a minha esposa é advogada, ela só paga a OAB anual, ponto. A minha esposa não paga mais nada, né? Eu sou corretor de imóveis também, tenho um conselho federal e eu só pago a minha anuidade, pronto. Mas o que acontece lá no Rio Grande do Sul? Além do despachante pagar uma anuidade, né, que ele sabe qual é o valor, que não é barato, o conselho de lá criou uma taxa que chama GRT, Guia de Responsabilidade Técnica. Isso é ilegal, né? Aí, pessoal, pasmem, olha a informação. Cada GRT dessa, Guia de Responsabilidade Técnica, que o despachante é obrigado a comprar do conselho, senão ele não tramita documento junto ao Detran, custa R$1. Você paga anuidade e agora você é obrigado, além da anuidade, olha, agora para você fazer qualquer processo no Detran, você tem que comprar uma GRT. Guia de Responsabilidade Técnica. Essa guia de GRT, desculpa, custa R$1. Vocês sabem qual é o número hoje dessa GRT lá no Rio Grande do Sul? Ela já passou o número 3 milhões. Se você julgar R$1 nisso, mais de 3 milhões de arrecadação só de guia de GRT, fora anuidade. Gente, olha uma ilegalidade aí que está acontecendo, que não pode acontecer, né? Não se pode cobrar do despachante só a anuidade. Primeiro, gente, que não existe estrutura de conselho federal e estadual maior do que um CRES, maior do que uma OAB, maior do que um CREA. Então vocês não podem cobrar anuidade superior a dessas autarquias. Então, pasmem, gente, no Rio Grande do Sul tem uma GRT que, além do despachante pagar uma anuidade, que todo mundo sabe qual é o valor, ainda paga uma GRT, né? Agora eu vou lá para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, além de pagar a anuidade, você tem que comprar um selo idêntico a essa GRT. E esse selo tem valor. Então, além de você pagar a anuidade, você vai pagar selo. Vamos lá para a Bahia? Lá na Bahia. Lá na Bahia, além de você pagar a anuidade, o Conselho fez uma parceria com a CSO, que é a Rede Sol, e você não consegue tramitar processo a não ser pela Rede Sol, que a Rede Sol cobra uma taxa do despachante e repassa para o Conselho da Bahia, né? Então, gente, é muito temeroso quando o despachante sai igual louco aqui para poder apoiar uma frente parlamentar sem saber o que vem por trás disso. Então é isso que tem que antes sentar numa mesa redonda, ou no mínimo com quem vai pagar essas anuidades, que são os despachantes, e falar assim, olha, o que vem depois disso? Regulamentou, aprovou a lei, criou-se o conselho é a autarquia, o que mais nós vamos pagar? E isso é ilegal, isso não é transparência, e eu sou contra isso, entendeu? Fora os desmandos, gente, vocês sabem que aqui em Minas Gerais, né, todo mundo sabe que tanto o CFDD é uma associação privada assim, tá lá no artigo 1º, né, gente? O final fala privado, todos os CRDDs são associação privada. O que esses presidentes fizeram? Lá na Bahia, tá como autarquia federal. Lá no São Paulo, tá como autarquia federal. Em outros estados, estão como autarquia federal. Ou seja, sem que tenha uma lei federal falando que eles são autarquia. Eles já se acham donos do pedaço para poder falar que são autarquia, para poder fiscalizar e punir, para poder criar anuidade, né? Aqui em Minas Gerais se paga R$ 1.510 para novo despachante, né? E o despachante aqui em Minas Gerais basta ter uma declaração de delegado, de dono de cartório, de prefeito, de vereador, de deputado, paga R$ 1.510, vira novo despachante. Não tem limite, em outros estados também. Essa semana o interior de São Paulo todo me ligou, eu não sei o que está acontecendo em São Paulo, que estava indo tudo muito bem, e de repente a coisa descambou, o pessoal está louco, está com medo, né?
lá no Rio de Janeiro, nós temos a Beth, que é a presidente do conselho. Tem um vídeo, né, que os despachantes inscritos lá foram cobrar da Beth satisfação, né, até mesmo porque pessoas estariam usando as dependências do Conselho do Rio como escritórios próprios, e essas pessoas que questionaram começou a receber cartas para responder no Conselho de Ética, ou seja, o despachante não pode questionar, não pode perguntar. Então, gente, é muito temeroso que o despachante, infelizmente, compre uma causa do qual eles não sabem nem o artigo 1º, nem o 5º, nem a última linha. Eles não sabem nem qual é o primeiro e nem é o segundo. E eu quero aqui, humildemente, pedir ao Alvin, que está à frente disso, né, que disponha, né, e inclusive, Alvin, passou da hora, né, de você ter um canal para que você venha conversar com os despachantes, né? Isso é um papel muito bom que você já deveria de estar fazendo esse canal, né, para poder dialogar, conversar com o despachante. Cadê o texto, né? Primeiramente, eu queria aqui, Alvin, aos presidentes do conselho e a todos os outros, juntos com o conselho, que desse um voto de confiança aos despachantes para que vocês publicassem a minuta que vocês protocolaram lá no Denatran que ia ser aprovado. Porque até agora essa minuta foi protocolada lá e está guardada em 7 chaves. Então, como voto de confiança, eu queria aqui ouvir aos representantes, ao senhor Crispim aqui de Minas Gerais, né? A gente conversou, nós não temos nada entre o outro, eu só vou defender a minha instituição e ele vai defender a dele. Pessoalmente, não temos nada um contra o outro. Respeito ele, né? Tem idade para ser meu pai, talvez meu avô, né? Então, a gente quer um voto de confiança. Cadê esse texto? O que vocês estão querendo levar para o artigo 25, salvo engano, lá do Código de Trânsito, né? O que o deputado federal Hugo Leal disse, né? Cadê a lei que vocês querem? Que benefício o despachante? Quais são as garantias de que o despachante não vai pagar uma GRT, um selo, que vocês não vão fazer parcerias, empresas, a exemplo da CSO, para poder trazer, para onerar o despachante para poder trabalhar? Então são essas coisas que a minha voz está dizendo em nome de muitos despachantes que me mandaram mensagem essa semana, né? A despachante que está convocando uma caravana e outros despachantes em todo o Brasil, peraí, vocês têm que saber, vocês não vão passar a mão nas pessoas aqui para elas encherem plenário lá e para vocês falarem que eles estão a favor do que vocês vão aprovar, que nós não sabemos, eu não sei, né? Um outro questionamento aqui é o movimento despachante legal, né? Que para mim foi uma vergonha, né? A gente estava falando da resolução 714 do CONTRAN. Dizem que o pessoal do despachante legal, mal informado no Rio, foi questionar a resolução 714 do CONTRAN no Detran do Rio. Falei assim, gente, quem são as pessoas que estão à frente desse despachante legal? Tem nome? Tem voz? Porque já começou fazendo coisa errada, né? Resolução do CONTRAN, você bate ela lá no Congresso, com PDC, com ordem judicial, né? Procurar uma autarquia no Rio de Janeiro, que o delegado de lá, o Estado, não tem competência para isso, né? Então esse despachante legal, no meu modo de dizer, é uma furada, porque não tem nem conhecimento de lei para poder estar legalizando alguma coisa. Então, gente, esse é o meu questionamento, né, que eu faço aí a todos. Eu não vou arredar o meu pé daqui para poder, e nem vou apoiar ninguém com ela. Pelo contrário, se eu não tiver informação, eu vou me levantar novamente contra uma situação que eu não estou sabendo. As pessoas que me seguem aqui no meu canal, os meus seguidores não estão sabendo. E elas não têm esse canal para poder falar lá com o Alvin, com os presidentes. Então, nós, despachantes brasileiros, queremos e exigimos, antes que aconteça esse evento lá no Congresso, né, que vocês falem, né, passem então um texto, usem o Facebook, grave um vídeo, né? Nós queremos saber, entendeu? Então, gente, é um risco muito grande para que a gente saia daqui para apoiar uma situação lá no Congresso, que nós não temos ideia do que é.
não sabemos o texto, não sabemos a lei. E de mais a mais, gente, é bem criterioso, não se consegue inserir o despachante no Código de Trânsito antes que ele seja reconhecido como profissão, tá? Isso não acontece. De mais a mais, a minha última mensagem aqui é que, com a resolução 714 do CONTRAN, passando o serviço dos DETRANS para cartórios e empresas privadas, e a Suprema Corte, que ninguém vai reverter isso. Eu ouvi alguém falar aí que o Conselho, mesmo a lei sendo reconhecida, o despachante ser reconhecido, não consegue reverter isso, porque o STF, a Suprema Corte, julgou constitucional que os cartórios possam fazer, sim, convênios com o DETRAN. E aqui em Minas, que o estado está quebrado, óbvio que vários governadores vão preferir passar esse nicho de mercado para os cartórios e os cartórios pagarem o estado, o governo, para poder fazer isso. Então, pena que, se vier a reconhecer, a regulamentar a profissão, o despachante já não tem muita coisa aí para poder fazer, né? O nicho de mercado, infelizmente, a tecnologia chegou, né? O CRLV já é digital, né? A CNH é digital, a evolução está chegando, então nós temos que se aprimorar, né? E muitos vão ficar para trás. Não adianta, gente. Se você não ser uma pessoa jurídica, se você não se certificar, se você não navegar conforme o vento e a água te leva, você vai ficar para trás, tá? Então, um grande abraço, curta o meu canal. Eu vou deixar aqui no final a descrição que está lá no site do CRDD do Rio Grande do Sul sobre essa GRT. Então, esses são os meus questionamentos, esses são os meus esclarecimentos. Não sou o dono da verdade, mas eu sou um despachante que quero obter e exijo ter informação, né? Não basta aí você sair mandando mensagens no Facebook, grupos de WhatsApp, gravar um vídeo e você não mostrar nada do que é essencial. A exemplo disso, gente, existe aí, né, a lei para poder mudar a aposentadoria. O texto já está publicado, então todo mundo sabe, e o que vai se debater lá no Congresso são as mudanças, a constitucionalidade da coisa, o que deveria de já ter acontecido com esse artigo, né, com esse texto desse artigo, para inserir o despachante no Código de Trânsito e também com a aprovação da lei. Sem isso a gente não consegue ir para frente. Um grande abraço, fiquem com Deus, feliz Páscoa a todos os despachantes, a todos os cristãos, né, que a gente sabe que o Brasil é um país laico, que nem todos são católicos, não são cristãos. E por último, eu estou aqui com a camisa da Listofácil, uma parceira nossa, né, que eu vou deixar também nesse momento o telefone para vocês entrarem em contato. A Listofácil é uma empresa, tá, que está a nível Brasil, para que você possa ter uma maquininha, um sistema para poder pagar os débitos dos seus clientes, né, multa, IPVA, ITBI, e os seus honorários, e dividir em 12 vezes, tá, gente? A Listofácil até hoje, se você fizer uma simulação nela de R$1.000, entre outras empresas, é a que tem os juros mais baixos hoje no Brasil. Grande abraço, curta esse canal, divulgue essa ideia aí. Fiquem com Deus.